aí, Vitor? E aí, Felipe? Bem-vindos ao E aí Podcast. Esse é o nosso primeiro programa. E aqui você vai acompanhar todas as novidades do mundo da inteligência artificial, principalmente da parte audiovisual. Eu sou programador front-end, instrutor no Profissionais do Futuro, curso com o Danilo Gatto, profissional de marketing B2B, consultor de inteligência artificial para pessoa física e jurídica, youtuber e agora podcaster. Eu sou Vitor Molina, atualmente trabalho no mercado jurídico, sou líder de uma equipe de branding, produzo conteúdo em inteligência artificial e agora essa novidade no podcast aqui com o Felipe. Bom, Vitor, diferente de outros podcasts, o foco do nosso programa é trazer o pessoal mais qualificado possível, pessoas famosas, pessoas conhecidas, que já utilizam da inteligência artificial para lucrar. O podcast em si vai ser muito mais focado na parte audiovisual, afinal, somos profissionais de marketing, o que não impede também que a gente traga convidados falando sobre outros tipos de inteligência artificial. O nosso objetivo como profissionais é mostrar para vocês que a inteligência artificial tá no nosso dia a dia e tem muita gente fazendo dinheiro com IA. Você também pode. Ô Felipe, como que a IA entrou na sua vida? Quais foram os primeiros trabalhos que você fez? Bom, Vitor, antes eu trabalhava como profissional de marketing numa empresa de importação e exportação, uma empresa brasileira, que trazia qualquer tipo de carga da China. Em determinado dia eu tive acesso a um grupo chamado AI Brasil, fui indicado para entrar nesse grupo e comecei a entender melhor como funcionava tudo isso que até o momento para mim era uma incógnita. Lá eu tive acesso a diversos profissionais muito bem qualificados. Comecei a gostar muito dessa parte de imagem e vídeo. Pela FIAP eu sou formado como programador. Full stack. Mas eu sempre tive um interesse pelo visual, pelo front-end. Eu acho que gerar imagens por inteligência artificial e os primeiros vídeos foi algo sensacional para mim, abriu minha mente realmente. E aos pouquinhos a gente foi criando uma imagem aqui e um vídeo ali mostrando para o pessoal. Na minha empresa, eu agradeço muito o Marcos Jurras, foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de um job. Esse job foi relativamente complexo para uma pessoa que nunca tinha trabalhado com inteligência artificial. Eu praticamente criei um comercial do zero, com clonagem de rosto, com clonagem de voz e criei um take do começo até o fim mostrando para esse executivo de vendas, para direcionar para os seus clientes, como a gente cuidava das cargas do ponto A até o ponto B, trazendo mais segurança para o próprio cliente. Foi muito engraçado porque esse executivo de vendas nunca esteve num navio, mas esse comercial mostra ele com uma roupa de capitão em cima de um navio cargueiro com vários containers, com os braços abertos, guiando as cargas do ponto A até o ponto B com segurança. Isso foi um vídeo que deu muita repercussão no próprio LinkedIn dele, foi o primeiro trabalho que eu fiz. Cobrei quase nada, como estava aprendendo, até a própria insegurança da gente e falta de capacidade de precificação mesmo. E a partir daí eu falei, quanta coisa a gente consegue fazer. Com o tempo, outras pessoas também começaram a entrar em contato. Tem o Fernando da Corpore, por exemplo, que é uma rede de academias no interior de São Paulo, onde faz um trabalho recorrente comigo de criação de conteúdo em social media. Desde a criação de avatares, como por exemplo a Amanda, que é uma mentora de sucesso aos clientes, terem o acompanhamento dessa jornada e poder chegar no seu objetivo final, até diversas outras postagens que não seriam possíveis se não tivesse inteligência artificial. É incrível o que a gente pode criar. Imagina um profissional que quer fazer uma cena como essa, como eu te falei. Você ter uma permissão para entrar no porto, se vestir de capitão, alugar uma equipe com drones para poder ter acesso a ficar em cima de um navio e do ponto A até o ponto B e desembarcar e trazer e voltar desse percurso. Seria uma coisa de milhares de reais. E com inteligência artificial a gente faz de forma muito rápida, muito assertiva, controla os takes e consegue entregar algo de muita qualidade mesmo. Então o valor que a gente entrega para o nosso cliente é muito grande em comparação com o que a gente consegue fazer na nossa vida real mesmo. Eu acho que isso vem para impulsionar muitos negócios, muitos pequenos negócios, e realmente subir de patamar o marketing e realmente mudar como o marketing é visto, como o marketing é aplicado no nosso dia a dia. Mas e aí, Vitor, e na sua vida? Como que a IA entrou? Como que você percebeu que isso era para você? Olha, Felipe, eu sempre fui muito ligado à inovação. E no mundo do design, tem uma coisa que principalmente quem está lidando, quando a gente faz um brainstorming, quando a gente recebe um briefing, que é o seguinte: se você conversar com qualquer designer, você vai ouvir essa frase: o cliente acha que a gente faz mágica. Eu sempre fiquei com isso na cabeça. E de 2 anos pra cá, isso pode ser verdade. Por que eu te falo isso? O meu primeiro job com inteligência artificial, que foi memorável, foi uma peça de teatro indiana. É que o fundo, o background da peça, tinham que ter imagens indianas, né, de divindades e tudo mais, de cenas, de locais da Índia há milhares de anos atrás. Como que ia conseguir isso? Então, qual foi o desafio?
encontrar no Google, não achava. Ou a resolução estava baixa, ou era imagem com direito autoral, ou só existia na mente das pessoas. Então o que eu falei? Não, eu vou usar a inteligência artificial para isso. Então eu criei um roteiro de todas as cenas que aconteciam ali na peça, descrevi em prompt e coloquei. Desde então eu sempre uso o programa Leonardo, né? Que é da NVIDIA. Pra mim ainda, pra designer. Eu descrevia as cenas ali, eu ia iterando dentro do próprio Leonardo, levava pro Photoshop pra poder corrigir ali se eu quisesse trocar algum objeto, corrigir as cores. A gente colocou ali atrás da peça e foi sensacional. Até o cônsul da Índia assistiu a peça, foi lá em Petrópolis. Hoje, se fosse a peça, a gente poderia fazer com fundo animado, em vídeo. Naquela época ainda o vídeo estava bem ruim, então eu só fiz imagens estáticas. Tem um mindset que eu sempre volto a falar, já falei em algumas palestras, que a gente está saindo do como fazer para o que fazer. O que a gente quer. É muito interessante isso, porque antes a gente fala, nossa, como que a gente faz essa produção? Então a gente envolvia muitas pessoas para fazer uma produção, para uma cena. A gente, como eu faço esse código? E com a IA a gente está mudando para o que a gente quer. Então a gente consegue, se a gente estiver bem definido ali no prompt, se a gente estiver bem definido ali na imagem de referência, se a gente souber o que a gente quer, a gente chega muito mais perto. Eu acho que essa é a mudança de mindset que as equipes, que as empresas de marketing devem mudar. Então aquele briefing bem feito, porque você fala assim, qual que é a diferença entre passar o briefing para uma pessoa e passar o briefing para uma inteligência artificial? Se ambos a gente não souber, se o cliente não souber o que ele quer, vai ser difícil. Então eu acho que qual que é a nova ideia ali do profissional de IA, né? No profissional que está mexendo nas ferramentas, é traduzir o que o cliente quer e deixar isso bem claro para o cliente. Traduzir o que o cliente quer para a inteligência artificial para poder devolver um trabalho que tenha relação com a expectativa que ele imaginou. Vitor, isso de fato é algo interessante, porque assim, a gente tá com a inteligência artificial cortando esse caminho, esse gargalo mesmo que a gente tinha, que é esse gargalo de produção. De fato, é muito mais fácil hoje em dia a gente produzir algo mesmo sem ter o conhecimento com a inteligência artificial. O ChatGPT, na maioria das vezes faz coisas que a gente conseguiria fazer e coisas que a gente não conseguiria fazer. O que ele consegue fazer que a gente conseguiria fazer, ele faz de forma muito mais rápida. O que ele faz que a gente não conseguiria fazer, vou dar um exemplo aqui. Danilo, para quem não conhece, tá perdendo um tempo muito grande. Ele é professor da FGV e ele apresenta comigo o Profissionais do Futuro, um profissional extremamente qualificado. E ele deu um exemplo de como o ChatGPT conseguiu ajudar ele a criar um programa utilizando Python para otimizar os recursos dele, os jobs dele. Então, ele, mesmo sem entender nada de programação, conseguiu escrevendo o código e tentando rodar ele, uma hora acertar e criar toda uma aplicação que demoraria semanas para 2, 3 programadores realizar aquele tipo de serviço que ele ia precisar fazer. Então, assim, hoje você consegue criar um programa, realmente programar com o ChatGPT. Você não precisa entender realmente a linguagem. Você precisa saber explicar, foi como você disse, por isso é importante de um belo briefing, para poder saber onde você quer chegar. É que nem o filme da Alice, né? Mas se tornou muito clichê isso, aquela frase, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, assim, se você não sabe o que você quer e você pede pro ChatGPT, ele vai te cuspir algo incrível mesmo assim, mega detalhado, você vai falar, uau! Mas como você aplica no seu dia a dia, né? Então, se você não tiver tanto para a pessoa comum mesmo que está utilizando, seja para uma receita de bolo, até para uma campanha de marketing que envolve tráfego pago, com múltipla segmentação de leads, que trabalhe com link junto com CRM, entre outras coisas, ou que até faça um vídeo, uma imagem, algo que ela precisa no seu dia a dia. Se ela não souber realmente o que ela precisa, quem é o público que ela vai atingir, ela vai ter uma entrega, mesmo assim uma entrega impressionante, mas ela vai se satisfazer com aquilo. A nossa questão aqui, o nosso papel, é mostrar como um bom plano e você ter um alinhamento das ferramentas corretas fazem você ter um resultado ainda melhor do que você esperava. Quantas vezes você já não colocou alguma coisa em alguma IA, seja geração de... Vou citar o exemplo do próprio Leonardo. Quantas vezes você não colocou um prompt no Leonardo e você falou, eu tenho essa ideia de imagem, e quando ele devolveu para você, você falou, tá muito melhor do que eu pensava. Claro que tem vezes, gente, que a gente vai colocar um prompt
E ele sai muito ruim. Aí o que acontece? A nossa experiência e a famosa frase que eu digo sempre nos cursos: testa, testa, testa. Por quê? A gente só é quem a gente só faz a nossa entrega hoje porque a gente tem conhecimento das ferramentas que a gente utiliza. A gente sabe se a gente precisa de algo mais realista, vamos pegar o modelo Flux. Se a gente precisa de uma consistência no lip sync, vamos direcionar para o Kling, lá tá melhor. E aí a gente tem que ser muito bem atualizado com o que está performando bem. Existem diversas outras questões que vão dizendo para mim, ó, a gente tá tendo com um gargalo aqui, saiu uma feature diferente de uma outra ferramenta, pra gente poder direcionar qual a melhor ferramenta para cada job. Inclusive, uma pergunta muito comum é, gente, qual a melhor IA para fazer isso? Todo mundo já ouviu isso. A resposta é, depende. O que você quer? Qual a melhor IA para criar uma imagem? Você quer uma imagem realista? Você quer uma imagem cinematográfica? Você quer uma imagem estilo render da Disney? Você quer uma imagem de caricatura? Depende. Uma coisa simples. Gente, se você quer fazer um vídeo de qualidade, eu falando porque eu produzo muito vídeo, 70% do seu trabalho é a geração da imagem. Se a imagem tá boa, a IA de vídeo vai performar, vai mexer os pixels de acordo com aquilo. Se a sua imagem não tá boa, a IA não vai fazer milagre e fazer um vídeo muito incrível. Claro que existem outros fatores, a importância de você roteirizar, o famoso storytelling. Para quem tem um bom storytelling ou não tem, mas pede pro ChatGPT e consegue construir uma história, você dá muito mais robustez, você dá muito mais volume, você dá muito mais sentido pro vídeo que você está fazendo. Então a importância de alinhar a sua expectativa, utilizar as ferramentas corretas para poder chegar no seu objetivo. Não, Felipe, eu sempre ouço essa pergunta, qual que é a melhor IA? Eu vejo que isso varia muito. Por exemplo, as IAs de vídeo, né, que tem o Kling, tem o Minimax, tem o Runway, o Luma, cada hora eles estão lançando uma nova ferramenta, um novo modelo. Então vai depender do momento daquela IA e do que você quer. Então hoje eu uso várias, principalmente o Kling, acho que é o que eu estou mais usando ultimamente. E para imagem eu uso o Leonardo, porque eu acho que tem mais ferramentas dentro do próprio setup ali. Então, para te contar um pouquinho do meu setup, como que eu faço? Eu crio as imagens no Leonardo, faço os ajustes no Photoshop, no AI do Photoshop, depois eu coloco no Kling e algumas eu jogo ali no Minimax também, que eu acho que às vezes dá um movimento mais diferente. E aí eu edito no CapCut. Trilha sonora eu faço normalmente no Udio e a narração eu faço no Eleven Labs. E às vezes uso o HeyGen também. Queria que você me contasse um pouco do seu setup. Bom, Vitor, nesse sentido, vamos separar então. Para a parte de imagem, se eu quero uma imagem mais realista e eu quero um modelo de treinamento, vamos supor aqui que chegou uma demanda de um avatar para criar. Um avatar realista, precisa se passar por uma pessoa real. Eu ultimamente tenho utilizado ou o RenderNet para consistência de personagem ou o HeyGen. É muito importante dizer que se você quiser algo bem realista, você utiliza o modelo Flux. Para quem ainda não testou o Flux 1.1 Pro Ultra, que é a última versão, é praticamente impossível você ver se a imagem é real ou se a imagem não é. Inclusive eu acompanho você no LinkedIn e você faz muitas postagens tentando qual é a imagem real, qual é a imagem feita por IA. Então é muito interessante porque tá tão real hoje em dia que é difícil se distinguir. Para avatares realistas a gente utiliza isso. Se eu precisar de coisas mais específicas, depende muito. O Midjourney, por exemplo, é uma ótima ferramenta para quem quer ter um insight criativo. O Midjourney é uma ferramenta muito solta, ela tem uma liberdade de criação muito grande, tanto que muitos artistas utilizam para fazer artes abstratas, surrealista. Então, ele tem uma veia artística muito forte, coisa que o Flux não tem. Se você pegar uma imagem de Thor com raios saindo atrás, uma coisa bem Marvel, e você jogar, eu sei porque eu fiz esse teste, se você jogar no Flux, fica extremamente realista e não tem contexto nenhum, porque o raio fica totalmente real e você quer um tom cinematográfico. Isso o Midjourney proporciona muito bem, principalmente para quem sabe tratar estilo, utilizar aquela feature Modbirds, que é o quadro de inspiração, onde você consegue selecionar vários tipos de arte e poder criar um conteúdo bem específico para o tipo artístico que você quer. É realmente um quadro de inspiração artística. Então, agora também tem uma opção muito boa que é o Image Fix, que é do Google, né? O Google, conhecido por diversas ferramentas incríveis, não está atrás de inteligência artificial. Inclusive tem gente que fala assim, ChatGPT está evoluindo, o Google tem que mexer, tem que se mexer. Gente, o Google já faz. A Veo2, que é uma ótima ferramenta de vídeo, que vai ser lançada ainda, todo mundo está de olho, é do Google. O Image Fix, para quem não conhece, é uma IA que não tem limite de geração, não tem trava diária, diferente de muitas outras IAs que têm esse limite sim, e você consegue escrever muito bem com ela.
Isso é um diferencial muito grande, porque nem toda IA sabe escrever. Se você jogar um texto no Midjourney, ele vai te cuspir qualquer coisa. Se você jogar no ImageFix, se você jogar no Ideogram, por exemplo, eles escrevem muito bem, entendeu? Então é importante. Todas essas informações, Vitor, que a gente tá falando, é porque a gente testa, a gente sabe o que deu errado, o que deu certo. Então aí, de novo, a importância pra gente poder testar. A parte de vídeo eu utilizo muito, assim como você, o Kling. Lip Sync pra mim não tem outra que chega perto, por enquanto não tem outra que chega perto. Inclusive com o diferencial que além de fazer o Lip Sync, ele anima também o cenário. Se você colocar no HeyGem, por exemplo, o Lip Sync, ele vai deixar a foto estática e vai mexer só os frames da boca. E você fala, que raio é isso? É pra isso que eu estou pagando? No $29 é um valor muito alto para uma entrega de vídeo que não é tão boa. Então, é sempre importante a gente definir. Vou gerar uma imagem de um avatar realista? Vou para uma IA. Eu exporto essa imagem, eu jogo em outra que vai fazer o lip sync de forma perfeita. Mas isso nada adianta se não tiver um roteiro antes. A importância que você falou do briefing, da gente ter um plano. Tendo um plano, a gente faz frames que são coesos, que se comunicam, que se conversam entre eles. E aí é possível a gente criar uma história bem amarradinha e entregar um produto de qualidade realmente. Então, Felipe, sabe uma coisa que eu penso? A IA mudou o tempo exponencial. O que é isso? Antes, tudo que a IA faz, a gente conseguiria até fazer, de certa forma. Só que a gente não tinha o tempo para fazer. Isso envolve muita coisa. Então, quando a gente fala de IA, a gente fala de eficiência. Então, a gente está falando de eficiência de processo, a gente está falando de eficiência de qualidade e a gente está falando de eficiência de pessoas. Então, quando a gente coloca tudo isso na conta, a gente coloca o tempo exponencial, que é o seguinte: para eu fazer uma produção, antes eu precisava de 5 pessoas e 10 horas, por exemplo. Tô colocando uma situação hipotética. Hoje a gente consegue reduzir isso e a gente está conseguindo reduzir cada vez mais. Então, daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, provavelmente as produções publicitárias, as produções de cinema, grande parte vai ser feito por IA. E aí você imagina quanto tempo foi economizado nessa produção. Então, uma coisa que vai mudar muito não é só nesse tempo, não é só nas produções como elas eram, mas as pessoas vão ter um budget mais direcionado. Então, pessoas, às vezes, que têm menos budget, vão conseguir tirar ideias do papel. Então, a gente vai começar a ver coisas que a gente não via antes. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia. Vou lá numa produtora. Quanto custa? 10 milhões. Deixa minha ideia. Deixa pra lá. E agora eu vou numa produtora. Fala, você quer fazer com IA? Quero. Quanto tempo leva? Leva 3 meses e 100 mil reais. Você tem? Tenho. Então, ideias, a gente vai começar a ver cada coisa que vai aparecer, cada ideia que a gente não via. Então, vai dar muita oportunidade, às vezes, a gente não precisar ter um budget imenso, e isso vai transformar até o consumo de conteúdo que a gente tem hoje. Então, por exemplo, ideias intelectuais, assim. Tem uma produção que eu quero fazer um vídeo, quero fazer um filme para falar de um assunto, para dar uma aula, um professor. Ele vai criar um vídeo, ele vai criar um filme, ele vai poder passar isso em quantas aulas? Muitas aulas. Eu quero fazer um treinamento de medicina num congresso. O que ele vai fazer? Ele vai produzir um filme e ele vai passar isso no congresso. Eu sou um governo, eu quero mostrar uma ideia para provar uma obra de bilhões. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um filme para que essa ideia seja aprovada, para convencer um monte de gente. Eu ia fazer isso numa produção tradicional? Eu não ia. Por quê? Porque não ia ter budget, não ia ter tempo. E agora as pessoas vão ter budget e vão ter tempo. Então você imagina, a gente não tá falando de produção só publicitária, a gente não tá falando só de produção cinematográfica, a gente tá falando de aprovação de projeto na prefeitura, a gente tá falando de aprovação de projeto no governo federal. A gente tá falando que isso vai mudar tudo. O filme, a produção, tudo que tá envolvido em relação a audiovisual, ele vai ser usado para convencer as pessoas. Na política, economicamente, ele vai ser usado para convencer as pessoas a aprovarem ideias que antes elas só eram faladas ou elas eram escritas. E hoje elas vão ser mostradas, porque as pessoas vão ter essa verba disponível. E eu espero que seja uma verba disponível, que as pessoas entendam isso. Então, quem tá ouvindo aqui o nosso podcast, que sirva de exemplo para contratar a gente aqui para poder fazer esse tipo de vídeo. Vitor, eu concordo com você. E assim, quando o pessoal me pergunta, eu sou instrutor, perguntam pra mim, né? Felipe, esse monte de novidade, esse monte de coisa, mas se você puder resumir IA em uma palavra, já me fizeram esse exercício, isso é muito legal, resumir coisas em uma palavra. Eu não consigo resumir em uma, mas eu consigo resumir em algumas. Eu acho que IA é... Tô cansado, cara. Eu acho que IA é otimização de processo. Todas as formas possíveis. A gente tá falando do audiovisual aqui e a gente otimiza, que nem você falou, a gente otimiza a criação, então demora menos tempo. A gente consegue dar uma possibilidade de criação, muitas vezes, de algo que teria que ser usado um CG, um CGI.
e não vai precisar renderizar todo aquele personagem, a gente consegue fazer com inteligência artificial, consegue utilizar até no render mesmo a inteligência artificial hoje em dia. Tem modelos 3D, entre outras coisas. Mas a gente vai ter um tempo menor e a gente vai conseguir uma liberdade de criação muito grande. Você está otimizando o processo de gravação, processo de edição. Muitas vezes a gente vai pular a etapa de gravação de determinada cena que antes a gente fazia com cabo e hoje a gente consegue fazer com inteligência artificial sem a necessidade da gravação. Isso já vai dar um up, porque a gente não tem a parte da gravação, mas a gente já está trabalhando na parte da pós-edição, sem a cena ter sido gravada. Olha, se isso não é otimização, eu não sei o que é. A gente tem otimização para leitura de dados, por exemplo. Dados bancários, dados numéricos, controle de dados, coisas que entram em planilhas via API, e aí a inteligência artificial recebe, trata aqueles dados e devolve. Tudo isso uma pessoa teria que olhar, apontar, clicar nas células e devolver. Otimização de processo. Consegue identificar um gargalo de uma empresa. A gente está tendo um escritório de advocacia. A gente está tendo X tempo aí para poder dar sequência em X processos. A IA está vendo isso, está recebendo esses inputs de entrada. A gente consegue otimizar esse fluxo, ver o que está mais atrasado, o que não está, sinalizar quando algo está ficando muito para trás. Então, tudo gira em torno de você aumentar a eficiência em questão de tempo. A gente vai ter mais tempo para gente, menos tempo de trabalho com o auxílio da inteligência artificial. Se isso não é bom, eu não sei o que é. E sabe uma coisa, Felipe? Quando eu converso com algumas pessoas, elas falam assim, o IA não é pra mim. Eu já ouvi muito essa frase. Agora eu tô ouvindo menos, que é um bom sinal. Mas IA vai fazer parte de tudo e vai ser um diferencial, não só como pessoa, como profissional, mas como empresa e como equipe, né? A gente começa ali do micro pro macro, então a gente começa na pessoa, na equipe e na empresa. E no vice-versa também, né? Na empresa, na equipe e no profissional. Então, quando essas três partes convergirem, isso tá acontecendo, mas ainda tá muito lento, principalmente aqui no Brasil. Quando as empresas perceberem isso, elas vão ter uma vantagem competitiva muito grande. Porque é tudo sobre eficiência agora. Tudo que a gente está falando é sobre eficiência. Então, uma equipe que por si só, a empresa não está aplicando inteligência artificial, mas a equipe está, essa equipe já vai ser vista equipe eficiente, né? Então, se tiver profissionais que estudam IA e que já estão implementando automações, já estão implementando uma qualidade de trabalho com IA, já resolvendo alguns processos, elas vão ser vistas como aquela empresa como a eficiente, a equipe eficiente. Eu convido a todos a usarem IA no seu dia a dia, independente do que você faça. Mas você é gestor de uma equipe, faça na sua equipe, independente se a empresa ou não está fazendo. Porque isso vai ser um diferencial para você no futuro e a empresa vai ver que a eficiência está vindo da sua equipe. Eu acho que isso é um convite aí a todos os gestores a fazer, pessoal e para a equipe. Eu acho que esse ritmo que vai dar ali para frente vai fazer uma grande diferença para que todo mundo se ligue nesse assunto. Não, Vitor, acho que você falou tudo. Agora eu quero saber de vocês. E aí, pessoal? Tem algo que a gente falou aqui que faz sentido com a realidade de vocês? Existem casos que vocês gostariam de compartilhar também com a gente? Se sintam à vontade nos comentários, a gente gosta muito, a gente quer muito ler as experiências de cada um. Se vocês tiverem sugestões também de pessoas para trazerem aqui, fiquem à vontade. A gente já tem uma lista de pessoas profissionais que vocês vão adorar conhecer, o que não impede da gente trazer alguém que vocês indiquem também. E é isso, Vitor. Você tem alguma rede social que você quer também mostrar pra gente, divulgar um pouco do seu job? Sim, eu tenho um perfil no Instagram que eu coloco lá todas as minhas produções, que é o Cenários, e também eu posto meus trabalhos no LinkedIn, Vitor Molina. Perfeito, Vitor. Como todo mundo sabe, deve estar assistindo, eu tenho também o canal Imagination, também no YouTube. Tenho o meu Instagram agora também, Felipe_Henriques. E para quem tiver interesse, claro, o Profissionais do Futuro, que é o curso que o Danilo e eu apresentamos. Tá sensacional, gente. Diversos profissionais de várias áreas diferentes aprendendo de forma prática a inteligência artificial no seu dia a dia para otimizar os seus processos e conseguir chegar no seu objetivo de forma mais rápida e eficiente. A gente fica por aqui e até a próxima. Valeu!